Olá, pessoal. Então hoje a nossa aula vai ser desse jeito, videoaula. Mas espero que possa ser proveitosa assim mesmo. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, te pedimos uma bênção por essa aula, para que ela possa ser proveitosa, apesar desse método assim tão pouco interativo, mas que assim mesmo o conteúdo possa ser assimilado e dúvidas possam ser tiradas. Nos abençoe e nos dirige, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos para o nosso capítulo 3, que está na página 43 do livro. O título é O Conteúdo da Revelação Especial Pré-Redentora. Então, logo ali no primeiro parágrafo. Nós entendemos o título acima, como já explicado, como sendo a revelação dos princípios do processo probatório. Lembra-se daquela questão? Adão estava em um processo de prova, probatório, por meio do qual o homem seria elevado a um estado de religião e bondade mais alto do que ele já possuía em razão da imutabilidade. Vale destacar aqui, não pense em religião no sentido religiosidade humana, idólatra, criada aqui, mas religião, relacionamento com Deus. É nesse sentido. Tudo é altamente simbólico, ou seja, expresso não tanto em palavras, mas em signos. Estes signos compartilham do caráter geral do simbolismo bíblico, do fato de que, além de serem meios de instrução, eles também são prefigurações típicas, ou seja, sacramentais, comunicando segurança concernente à consumação futura das coisas simbolizadas. O simbolismo, contudo, não se apresenta no relato como uma forma literária, o que envolveria a negação da realidade histórica das transações. Ele é um simbolismo real e incorporado em coisas reais. A interpretação mitológica moderna pode, nesse ponto, nos prestar esse serviço, já que ela afirma que a intenção da mente daquele que elabora os mitos é a de relatar neles ocorrências reais. Bom, então cuidado. É um texto até relativamente grande, bastante denso. Eu quero começar do fim para o meio. Primeira coisa, todos nós, evangélicos, bíblicos, ficamos muito assim vacinados quanto a alguns termos, quando na verdade eles podem ser utilizados desde que bem entendidos. Então veja, vos não está dizendo que a questão da revelação, a questão queda, Adão, pecado, Deus, relacionamento, estado superior, período probatório, sejam mitos para compreendermos a realidade no sentido em que não existiram. Foram histórias criadas por homens de uma civilização. Absolutamente. Ele só está dizendo o seguinte: foram símbolos utilizados por Deus, mas símbolos que existiram, de fato, historicamente na história do mundo, e que representavam uma realidade deles, que eles existiam, e apontavam para uma realidade superior. É isso que os mitos fazem. Na verdade, os mitos que nós vemos na mitologia greco-romana ou de qualquer civilização, ela é uma imitação do simbolismo de Deus. Na verdade, é algo que Deus deixou ao homem para que nesta vida ele tivesse elementos para compreender algo superior. A diferença é que os mitos, sem a revelação específica, sem a direção de Deus, eles não vão passar nunca do teto da imaginação ou da limitação do homem que está caído. Então, nesse sentido, são mitos inventados para tentar representar ou entender melhor a realidade que temos. No caso nosso, que vos está falando, é só igual neste sentido. Assim como os mitos mostram uma realidade maior, o que de fato aconteceu mostrava uma realidade maior. Como Deus tinha um plano além da criação para o homem. Por isso ele estava em prova. Outra pequena dificuldade de compreendermos isso é a seguinte: é achar que Deus é um grande, poderoso ser que fica brincando com os homenzinhos que ele mesmo fez de barro,
como uma criancinha na praia fica moldando coisas e aí ela brinca ao seu bel prazer. É exatamente isso que Satanás quer que você pense, e se você meditar um pouco, você vai ver que é muito parecido exatamente com a tentação que nós vamos ver. Então, o seu Deus é isso? Então quer dizer que vida é só isso desse Deus soberano e você é o seu marionetezinho? É isto que o homem natural pensa, é isso que a cultura nos leva a pensar. Por isso a necessidade da revelação especial para mostrar que não é assim. Então vamos aí para os 4 princípios que estão contidos na revelação primeira, isto é, quando não havia promessas, quando não haviam os patriarcas, já havia revelação. Moisés recebeu a inspiração para escrever isso do que aconteceu de fato na história. Então veja lá. Temos 4 princípios. O princípio da vida em seu potencial máximo, simbolizado na forma sacramental pela árvore da vida. O princípio do teste ou provação, simbolizado da mesma maneira que o anterior, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não faça confusão, são 2 árvores aí. O terceiro, o princípio da tentação e pecado, simbolizado na serpente, e o princípio da morte, refletido na dissolução do corpo. São apenas esses princípios? É só assim que se pode organizar? Fora disso, não há como conhecer a teologia bíblica pré-redentiva? Não, irmãos, absolutamente não é. Veja que a verdade revelada na Escritura está ali. Os homens, para de uma maneira mais didática poderem ensinar, fazem esses arranjos, percepções, ou temáticas, ou cronológicas, ou sistemáticas, mas de maneira geral, é assim que nós vemos mesmo, porque são esses elementos que aparecem nesse período cronológico antes da redenção propriamente prometida, explicada através de uma das alianças que nós ainda vamos ver ao longo do curso. Então, primeiro ponto aí na página 44, ponto primeiro. O princípio da vida e o que é ensinado a respeito dela pela árvore da vida. A árvore da vida está posicionada no meio do jardim. Bem, isso por si só já é muito significativo, né? Ela não estava num canto, não estava escondida. Tudo que está no meio, principalmente na maneira e da literatura do Antigo Oriente Médio, até mesmo para nós, não é? Alguma coisa que está no meio é para ser notado, é de propósito para estar em evidência. Imagine uma parede branca como esta aqui, se tivesse um quadro bem no meio posicionado. A sua visão correria para cá. Esses interruptores que você vê aqui, você precisa desviar o olho, né, e a atenção para vê-los. Mas um quadro seria visível. Então a ideia de estar no meio do jardim significa é ali que tem o foco, é ali que tem promessas, é ali que é importante você prestar atenção, porque literalmente é caso de vida e morte. O jardim é o jardim de Deus, não uma habitação do homem como tal em primeira instância, mas especificamente um lugar de recepção do homem na comunhão com Deus em sua própria habitação. O caráter teocêntrico da religião encontra sua primeira, mas fundamental expressão neste arranjo. Então veja, é o jardim do Éden, isto é, o jardim das delícias, do prazer, e tudo isso vem para mostrar que, como relacionamento com Deus, é justamente isso. São delícias e prazeres, coisas que alegram a alma, alegram o ser. E o homem não foi lá e conseguiu por uso capião. Deus fez e colocou o homem. Então vamos lembrar: o homem é apenas gerente, ele está na administração. Mas o jardim não é dele, é de Deus. Isso precisa ser sempre bem enfatizado. Vamos para a página 45, no ponto 2 agora. O segundo princípio, provação e o que é ensinado com respeito a ela no simbolismo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore também está situada no meio do jardim.
Tem, o que faz pensar que tem uma importância tal qual a outra. Há mais mistério e, portanto, uma maior diferença de opiniões com respeito a essa árvore do que com respeito à árvore da vida. Até por causa dos próprios nomes, né? Árvore da vida. Deus é vida, é uma árvore que aponta para coisas dele. Por outro lado, ele é o criador de todas as coisas. E se alguma coisa existe, é porque ele criou. E tem uma árvore do bem e que ao mesmo tempo é do mal. Que árvore é essa? Então é Deus colocando o mal? Como é que fica isso? Então também o homem já quase que disse, ainda está meio desculpado porque ele estava nos 50%. A árvore tinha os dois e quem sabe se ele não comeu pensando só no bem. Veja, irmãos, a partir dessas conjecturas e das coisas que se pode pensar e imaginar, há uma infinidade. Tanto que nós vemos as mais variadas teologias em cima disso. Agora, o livro do Gênesis, dos começos, não está interessado em responder toda e qualquer lacuna que a nossa dúvida venha criar. Ele está interessado em dar a informação que Deus julgou que o homem precisa. O que o homem precisava saber? Naquela árvore tem bem e tem mal. Não mexe. Você não sabe o que vai acontecer exatamente. Você só sabe que não é para mexer lá. Tá bem? Então aí, no ponto A, ele vai falar da interpretação mítica, que é uma parte interessante de você ver, conhecer, mas que não nos interessa muito. Agora, vamos para, ainda na página 47, no ponto B. Página 47, ponto B. A segunda interpretação da árvore e a frase conhecimento do bem e do mal relacionada a ela. Isso nos interessa um pouco. Essa visão se vincula à observação linguística de que em hebraico conhecer pode significar escolher. O nome então significaria a árvore da escolha do bem e do mal. É bastante significativo isso. Alguns mantêm isso na forma geral de a árvore por meio da qual o homem faria escolha entre bem e mal. Isso equivale à árvore da provação. É bastante significativo essa tradução, ela é de fato possível e parece ser exatamente o que aconteceu, não é? Não é que na árvore tem bem e mal, ela é uma árvore de prova. Se você obedece e não come, ela é de bem. Se você desobedece e come, ela se torna um instrumento para o seu mal. Veja que Deus não é atingido, pois é ele o proponente e criador das coisas. O homem é que retém o bem ou o mal para si, no sentido de responsabilidade. Não é o tema aqui, mas talvez esteja aí na mente de alguém a velha questão do arbítrio, livre-arbítrio e tal, tinha, não tinha. Nós ainda vamos passar por isso. E você vai ver em teologia sistemática. Mas só para esclarecer aqui. Antes da queda, porque a queda trouxe tendência para um lado. Então, antes da queda, onde o homem estava, em princípio, podemos dizer, equilibrado, só Adão teve o verdadeiro livre-arbítrio de poder escolher entre uma coisa e outra. Nós não. O que nós temos é livre agência. É outra coisa relacionada, mas diferente. Livre-arbítrio é independência total para escolher bem ou mal. Livre agência é você agir dentro de um espaço que Deus te dá, já agora na queda. Então aqui o Adão ainda tem o livre-arbítrio. Isso deve ficar claro, mas nós hoje não mais. Avançando para a página 50, lá no primeiro parágrafo. A partir do verdadeiro entendimento do propósito da árvore é que nós devemos distinguir a interpretação aplicada a ela pelo tentador de acordo com Gênesis 3:5. Ela traz em si uma implicação dupla. Vamos com calma.
A primeira é que a árvore tem em si mesma, de um modo mágico, não entenda mágico aqui no sentido pejorativo, o poder de conferir o conhecimento do bem e do mal. E isso rebaixa o todo da transação da sua esfera religiosa e moral para a esfera mágico-pagã. Então, não é a mágica do que nós conhecemos hoje, mas é uma ideia de algo poder fora de Deus. Em segundo lugar, Satanás explica a proibição como tendo sido motivada por inveja. Veja quantos sentimentos que nós temos hoje depois da queda, de alguma maneira estavam embrionários lá. Já vimos que isso é um tipo de interpretação mitológica pagã. É assim que quer que se creia. De novo, a declaração divina em Gênesis 3:22 faz alusão a essa representação enganosa do tentador. É irônica. Mas aí, nesse momento, você pode perguntar: se é uma questão que a mitologia tenta resolver, se não havia a questão da inveja, isto é, o homem invejando Deus, querendo ser igual a ele, né? O que será que acontece? Então por que caiu? Se inveja é uma questão agora fruto da queda. Irmãos, nós não sabemos exatamente o que se passou no coração de Adão e como aquilo representou tentação para ele. Mas o fato é, seja antes, seja depois da tentação pela qual eles passaram, em natureza a coisa permanece a mesma. Você nunca é tentado por alguma coisa que você não queira. Por exemplo, existem pessoas que não gostam de comida japonesa. Porque é cru, porque é peixe, tal, peixe cru. Ah, aquilo não me representa tentação nenhuma. Na verdade, me causa aversão, alguém poderia dizer. Por outro lado, o mesmo elemento, a mesma comida, para quem gosta, só de pensar no gostinho já saliva a boca. Então você percebe, o que é tentação para um não é tentação para outro. Mas sempre a tentação será naquilo que você deseja. Aliás, é assim que Tiago fala, né? Ninguém diga que é tentado por Deus, é apenas tentado pelas seus próprios desejos. Então nós não sabemos como aquilo representava tentação para Adão, mas nos é certo que de alguma maneira representava. Né? Seguindo na linha a diferença consiste nisso. Por trás da aprovação existe um desígnio bom, enquanto que por trás da tentação existe um desígnio mau, mas ambos trabalham com o mesmo material. É necessário manter Deus isento de tentar alguém com um intento maligno. Contudo, é importante também insistir que a aprovação é uma parte integral do plano divino com relação à humanidade. Mesmo que nenhum tentador existisse ou projetasse a si mesmo na crise, ainda assim, alguma forma de submeter o homem à aprovação teria sido encontrada, mesmo que não seja impossível conceber qual seria ela, porque era um período probatório. Foi desse jeito. Mas se não fosse e tivesse um período probatório, outro meio conseguiria. Então, cuidado. Sim, Satanás é por excelência o mentiroso, o enganador, portanto, o tentador por excelência. Mas cuidado, o mundo jaz no maligno e o seu coração, mesmo regenerado, tende ao mal. Então, muitas das coisas nem é preciso que ele haja de maneira direta com alguma tentação. Ele, seus anjos, demônios, como queira. Você mesmo é o suficiente para procurar tentação. Haja vista que nós somos sempre chamados a fugir, porque a nossa tendência é de, ou quando ela vem, nós gostarmos, ou pior, quando ela não vem, nós vamos em busca dela. Por isso é preciso fugir. O que você percebe, como parênteses, né? Você percebe que a questão do período probatório permanece, não mais agora para a morte ou vida, mas para a santificação. O que Adão passou, caiu, Cristo no deserto conquistou a vitória para nós. Mas porque caídos, nós ainda passamos por provação. Por exemplo,
você deve estar passando por um grande momento de provação, de querer desistir da aula aqui agora mesmo e ir fazer outra coisa. Você está lidando com isso aí no seu coração. Eu vou até o fim do vídeo? Ou eu vejo depois? Você percebe? Falou em decisão, entra ética. Entrou ética, entra tentação. Ainda bem que Deus, através de Cristo, é aquele que venceu por nós, não é? Mas vamos para a página 52. É dito da serpente que ela era o animal mais sagaz de todas as outras feras do campo. Ué, então tinha animais menos sagazes? Ou como um animal é sagaz? Será que era animal tipo Nárnia, assim, C.S. Lewis? Irmãos, também não sabemos. Mas o fato é que a relação homem e animais parece que era sensivelmente diferente, não apenas em que não haveria medo entre eles, mas que era diferente. Na sagacidade se encontra a razão de sua aptidão para servir como um instrumento do demônio. Note, não era o, mas era o instrumento do. Se Satanás tivesse aparecido como ele é, a tentação teria sido muito menos sedutora. Aliás, sempre é assim. Ninguém é tentado por uma coisa que goste, mas com uma aparência ruim que faça desgostar. O tentador se dirige à mulher provavelmente não porque ela é mais aberta à tentação e suscetível ao pecado, pois esse dificilmente é o conceito, em outras referências do Antigo Testamento. A razão talvez esteja nisto. A mulher não tinha pessoalmente recebido a proibição de Deus como Adão. Irmãos, daqui dá para tirar muita lição de teologia bíblica, aconselhamento matrimonial e para outras coisas que você quiser. Homens, vocês são, no sentido mais amplo, lógico, vocês são os sacerdotes do lar. Vocês ouviram as coisas de Deus. Não que a sua esposa não deva procurar ouvir ela diretamente, mas você é o responsável por instruir e tomar conta da casa mesmo. Se alguma coisa aparece e não serve, você é o pastor que espanta o lobo. Por isso, até um livro chamado O Silêncio de Adão é justamente nesse sentido. Ele deveria ter transmitido, ele deveria ter prevenido para si mesmo, como Timóteo, não é? Toma conta de ti mesmo e depois você vai ver negócio de ensinar a doutrina. Não vai inverter, ensinar e depois você vê se faz. Não, você mesmo e depois a doutrina. Ele deveria ter cuidado de si mesmo e, consequentemente, da sua esposa. Então, é algo para você, homem, pensar bastante e você também, mulher que nos assiste, a ajudar o seu homem nisso, inclusive como fiel adjuntora, em lembrá-lo da sua função. Ei, você é o responsável por nós aqui e você está muito omisso. Que tal você fazer o seu trabalho? Pode fazer. Deus fez você para isso. E aí nós temos, na sequência do parágrafo, o processo de tentação se divide em dois períodos. É muito interessante a gradatividade. Aliás, quando Tiago vai explicar a questão da tentação, é totalmente baseado do que aconteceu em Gênesis. Porque creiam, meus irmãos, como acabamos de ver aí no exemplo das tentações e decisões, Gênesis acontece todos os dias, para não dizer várias vezes no mesmo dia. Olha aí. O processo de tentação se divide em dois períodos. Em ambos, o propósito central do tentador é a inserção da dúvida na mente da mulher. Irmãos, não há tentação que não comece com dúvida. Vamos para um exemplo? Pastor, você acha mesmo que está agradando a Deus aí com esse seu tipo de ministério? Você acha mesmo que o seu trabalho de pregar o evangelho vai surtir algum efeito? Ou então, a clássica, você aí, pastor, pregador, tão pecador e miserável, que peca justo nos pecados que manda o povo se santificar. Você não acha isso aí um pouco incoerente, não? Você acha que isso vai dar certo?
pastor, eu acho melhor você também cuidar um pouco aí de outras coisas além do ministério, não é? Porque as igrejas podem ser tão injustas, no momento nos amam, dão terno no aniversário e daí depois colocam a gente para fora, dão presentinho no dia do pastor, mas falam mal nas costas da gente. Pastor, é melhor você se garantir de outra forma, não é não? Isso é inteligente, é que seria cuidar da sua família. É dúvida se Deus providenciará, se eu serei feliz mesmo, se eu estou fazendo a coisa certa ou não, quando eu tenho a Bíblia para me dizer e não o meu achismo ou outra voz. Irmãos, não há tentação que não venha com dúvida. Na sequência. Mas a dúvida sugerida no primeiro período é do tipo aparentemente inocente. Olhe lá, acompanhe comigo Gênesis 3:1. Pegue aí sua Bíblia, abra o seu celular. Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Olha, não faz afirmação nenhuma. É só lançar a dúvida. Mas agora olhe o nosso segundo período em Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos. Verdade. E de como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Mentira. Conhecerão, mas não como Deus. A primeira lançar de dúvida. Vamos pensar na questão também triste, mas muito clássica, que é a questão do adultério. Olha, aquela mulher te traria alegrias para a vida que eu não sei se a sua esposa te daria, não. Aquele homem ali parece tão preocupado com você, ele te ouve. Eu acho que ele poderia te entender bem melhor que o seu marido. Você não acha? Aliás, ele já não está entendendo melhor? Até que o segundo momento é essa aí, rapaz. É essa mulher que você estava procurando. Pena que ela só apareceu agora, mas tem um jeitinho para isso, né? Olha, esse homem não é seu marido, mas você pode ter muitas alegrias com ele também. É isto ou não é? Não é assim que as tentações vêm? Primeiro lançar de dúvida e depois mostrar que é exatamente aquilo. Vamos avançando um pouquinho mais na página 53, primeiro parágrafo. Satanás não falha em responder prontamente à vantagem obtida. Ao avançar ousadamente para o segundo período da tentação, Gênesis 3:5, ele agora procura ativar na mulher a dúvida na forma pronunciada de desconfiança quanto à palavra de Deus, conhecida como tal: é certo que não morrereis. Há uma afirmação diametralmente oposta. Deus disse: vai morrer. E agora Satanás sai do talvez. Ele afirma: não, não vai morrer. É assim que funciona. Vamos avançando mais, página 54. O princípio da morte simbolizado pela dissolução do corpo. Por que essa parte é importante? Eu creio que para a grande maioria de nós evangélicos que estamos numa igreja presbiteriana, a gente vem de tradição reformada, é um assunto relativamente fácil para se estudar no nível em que vamos ver aqui. Mas o autor está fazendo um livro sobre o tema e ele tem de discorrer sobre porque ele não sabe quem vai ler a obra dele. Então essa questão da morte lida diretamente com aquilo que nós conhecemos já, da dupla morte que algum ser humano pode passar. A morte física e depois a morte espiritual.
e uma acaba se explicando pela outra. Nós costumamos dizer que é a morte física. É a cessação da vida biológica tal qual nós a conhecemos aqui neste mundo. E o que é a cessação? E o que é a morte espiritual? É a separação eterna de Deus, porque Deus é vida. Então, sem Ele, não há vida. Bom, então aí você entende um pouco porque os aniquilacionistas parecem não estar tão errados, né? Bom, se aqui com Deus tem essa vida biológica e o inferno é a ausência de Deus, não pode haver vida. Logo, não há inferno. Há céu, mas não há inferno. Alguns grupos defendem dessa forma. E é aí que vos vai entrar justamente com a questão do mortal e imortal. Em que sentido? Nós somos mortais porque morreremos biologicamente, todos nós, eleitos ou não. Mas somos imortais no sentido em que não cessará a nossa vida. E cuidado para não particularizar com a questão da alma, porque até mesmo quem vai para o inferno será ressurreto. Há todo um estudo para isso que você ainda vai ver em teologia sistemática, mais especificamente, provavelmente é na área de soteriologia. Por quê? Este nosso corpo está preparado para este mundo. Mas seja para céu, seja para inferno, não que fique em cima e embaixo, né? Maneira de dizer, seja para céu, seja para inferno, é preciso um outro corpo. Os que vão para o céu, plenamente santificados para suportarem e poderem viver na nova realidade de presença mais plena com Deus. E os que irão para o inferno terão também um corpo ressurreto e pronto para poder conviver e suportar, como diz Calvino, a danação eterna. Então, note que os dois terão a ressurreição, os dois precisam ser preparados, porque o ser como um todo, sua alma e seu corpo, são imortais. E como um breve comentário para encerrarmos, mesmo a morte biológica, ela aponta para a realidade maior que é a espiritual, como quase tudo que é aqui aponta para algo superior. A morte não é a cessação de vida, separação, sair de um lugar, ser expulso do jardim, ser expulso daqui. Então, mesmo a morte física carrega consigo essa ideia de quebra, separação, mudança de estado. Então, para nós, os reformados, os evangélicos bíblicos, entendemos que o homem é imortal, seja para céu, seja para inferno. Todos passarão por essa morte física, biológica, mas os eleitos vão para a vida. Essa é a nossa crença. Que Deus te abençoe e que a aula possa ter sido proveitosa de alguma forma. Até mais. Um abraço.